Vamos então começar o 19º capítulo, A Serva Fiel. Liberto, Cavalcante oferecia-me amplo ensejo a infatigáveis pesquisas. A injeção sedativa, veiculando anestésico em dose alta, afetara-lhe o corpo perispirítico como se fora choque elétrico. Devido a isso, ele permanecia quase inerte, ignorando-se a si mesmo. Inquirido por mim, vezes diversas, não sabia concatenar raciocínios para responder às questões mais rudimentares, alusivas à própria identidade pessoal. Notando meu interesse a respeito do assunto, Jerônimo, após ministrar os primeiros socorros magnéticos na casa transitória, prestou-me os seguintes esclarecimentos. Qualquer droga no campo infinitesimal dos núcleos celulares se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. Então, toda e qualquer droga que afetando as células afeta também eletromagneticamente o perispírito. Por isso que o Cavalcante estava com o perispírito dele sob o efeito do anestésico forte que foi dado, que foi essa injeção para que ele desencarnasse, né? Para que o coração parasse de bater. Combinar aplicações químicas com as verdadeiras necessidades fisiológicas constituirá efetivamente o escopo da medicina no porvir. O médico do futuro aprenderá que todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação. Nós teremos no futuro uma medicina mais preocupada exatamente em buscar entender o problema, administrar em doses exatas e administrar aquilo que é necessário para ajudar o corpo, ajudar a pessoa a resolver o problema. Aí sim, os sintomas, né, periféricos, que são consequências da causa, né, daquilo que causou a doença. Nós teremos uma medicina muito mais para o lado da homeopatia do que da alopatia como está hoje, até porque as indústrias farmacêuticas são as empresas que mais ganham dinheiro no mundo. Então, elas não estão preocupadas com curas, elas estão, infelizmente, preocupadas com ganhos. É por isso que o veneno destrói as vísceras e o entorpecente modifica a natureza das células em si, impondo-lhes incapacidade temporária. A gota medicamentosa tem princípios elétricos, como também acontece às associações atômicas que vão recebê-la. Segundo sabemos, em plano algum a natureza age aos saltos. Tudo caminha num aprendizado e num crescendo, lento, contínuo, né, perpétuo. O perispírito, formado à base de matéria rarefeita, mas é matéria, perdão, mobiliza igualmente trilhões de unidades unicelulares da nossa esfera de ação, que abandonam o campo físico saturadas da vitalidade que lhe é peculiar. Daí os sofrimentos e angústias de determinadas criaturas, além do decesso, né? Além do desencarne. Os suicidas costumam sentir durante longo tempo a aflição das células violentamente aniquiladas, enquanto os viciados experimentam tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito. A elucidação era lógica e humana. Fui compreendendo por minha vez, pouco a pouco, a importância do desapego às emoções inferiores para os homens e mulheres encarnados na crosta. Matéria e espírito, vaso e conteúdo, forma e essência, confundiam-se aos meus olhos
como a chama da vela e o material incandescente. Integrados um ao outro, produziam a luz necessária aos objetivos da vida. Então, tudo aquilo que nós causamos a essa vestimenta, a matéria, ela repercute na matéria rarefeita que é o perispírito. Por isso que a gente tem que, o máximo possível, ter uma vida equilibrada, para não ter o corpo viciado, porque vamos levar esses vícios para o plano espiritual. E às vezes não conseguimos ficar no plano espiritual, em aprendizado, em trabalho, por causa dos vícios que fazem com que o desencarnado venha ficar na Terra vampirizando as pessoas, quer dizer, assimilando através dela, satisfazendo através dela os vícios que tem. Então o desencarnado vai usar aquele que fuma como piteira, vai usar aquele que bebe como copo, né? Vai usar aquele que usa droga como o material pelo qual ele vai assimilar a droga. Porque aquele que come exageradamente, ele vai satisfazer a vontade de comidas, de coisas que ele não consegue ficar sem. E quando se tem equilíbrio, não nas drogas, é óbvio, né? Mas equilíbrio com a alimentação, com sal, com açúcar, com álcool, de vez em quando só tomar alguma coisa, bem de vez em quando. Então não agride o corpo, não vicia. Ficar longe das coisas que são viciantes, tipo tabaco, né? Tipo beber todos os dias, já vira um alcoólatra, o corpo já está viciado. Remédios viciam, ir se libertando de remédios, porque senão a pessoa não consegue, o corpo não consegue ficar sem determinados remédios, porque eles são drogas lícitas, mas são drogas. Então, ir limpando a matéria para poder, quando for o próximo reencarne, ter um perispírito mais limpo e se desligando de apegos, né, de todos os sentidos, para poder sair sem olhar para trás, como aconteceu com a mulher de Ló, né, que virou estátua de sal. O exame dos casos de morte trouxera-me singular enriquecimento no setor da ciência mental. O espírito eterno nos fundamentos vale-se da matéria transitória nas associações como material didático, sempre mais elevado, no curso incessante da expedição para a integração com a divindade suprema. O que ele está colocando aqui? O espírito se alia à matéria, né, para poder aprender, para poder crescer. Vale-se da matéria transitória nas associações. Essa associação que eu estou fazendo aqui com esse avatar que se chama Sandra, o ego que está aprendendo, que está usando essa roupa se chama Sandra. Eu sou um espírito eterno. Já fui Pedro, já fui João, já fui Maria. Então eu estou usando esta associação de agora para poder crescer e para poder aprender. É isso que ele está colocando. Vale-se da matéria transitória nas associações como material didático para aprendizado, sempre mais elevado no curso incessante da experiência para integração com a divindade suprema. Quer dizer, o espírito é sempre mais elevado, né? O espírito eterno nos fundamentos. Vale-se dessas associações para aprender, mas como ele é sempre mais elevado, ele através dessas experiências, ele vai guardando, vai aprendendo e vai se elevando, voltando, né, para a casa do Pai. Prejudicando a matéria, complicaremos o quadro de serviço que nos é indispensável e estacionaremos em qualquer situação, a fim de restaurar o patrimônio sublime posto à nossa disposição pela bondade imperecível. Então, a hora que nós prejudicamos a matéria, nós estacionamos até recompormos a matéria, seja nesta encarnação, seja na futura. Então, são aquelas crianças que já nascem com problemas que deixaram na encarnação passada. São os gatilhos que são, né, ligados na encarnação para limpar a matéria. Enquanto nós não limparmos aquilo que sujamos na matéria, nós vamos ficar estacionados
até voltarmos à matéria no ponto em que ela estava e continuar o aprendizado. E nós podemos ficar estacionados séculos. Esse é o nosso maior problema, é o estacionamento. Eu vou repetir. Perdão. Prejudicando a matéria, complicaremos o quadro de serviço que nos é indispensável e estacionaremos em qualquer situação a fim de restaurar o patrimônio sublime posto à nossa disposição pela bondade imperecível. Tanto seremos compelidos ao trabalho regenerador na encarnação como na desencarnação, na existência da carne quanto na morte do corpo, tanto no presente como no futuro. Então nós vamos restaurar o que causamos a essa matéria, ou no presente ou no futuro, ou prepararemos no plano espiritual os gatilhos, né, ou as situações para poder reparar na próxima encarnação. Porque nós limpamos matéria na matéria. Não tem como limpar a matéria no plano espiritual. É óbvio, porque a matéria está aqui. O perispírito está ligado a este planeta. Nós temos vínculos. Então nós temos que, voltando a este planeta, usando uma outra vestimenta, limparmos o que causamos na vestimenta passada e que está toda fotografada no perispírito. Então o perispírito vai transpor para a matéria os problemas que foram deixados na matéria passada. A matéria é um mata-borrão, ela vai puxar todos aqueles pontos, todos aqueles gatilhos que foram acionados. Por quê? Porque se ela puxar todos os nossos defeitos, a gente não aguenta numa existência. Então, são programados no plano espiritual os gatilhos, algumas limpezas, e nós vamos indo, limpando até que a gente consiga manter um corpo mais saudável, um corpo mais limpo, um corpo mais preparado. E aí também teremos um perispírito mais saudável, mais preparado, tanto na vida espiritual como nas próximas encarnações. Ninguém se colocará vitorioso no cume da vida eterna sem aprender o equilíbrio com que se deve elevar-se. O equilíbrio em todas as coisas. Nós temos que entender que o caminho do meio é o caminho que nos levará devagar, mas sempre em frente, sem estacionar, sem excessos, sem prejudicar a matéria, sem prejudicar o aprendizado e o caminhar. Nem tanto ao 8, nem tanto ao 80, porque os extremos são altamente prejudiciais. Daí as atividades complexas do caminho evolutivo, as diferenciações inumeráveis, a multiplicidade das posições, as escalas da possibilidade e os graus da inteligência nos variados planos da vida. Para solucionar instantes problemas de Cavalcante, o nosso dirigente designou o Padre Hipólito para segui-lo de mais perto, orientando-o quanto à renovação. O convalescente fixava-nos receoso, crendo-se vítima de pesadelo em um hospital diferente. Como ele está apegado ao corpo, perdão, ele não quer desencarnar, ele ainda não tem consciência do desencarne. Então quando ele vê o Jerônimo, o André, ele está achando que ele está num hospital diferente, ele fica ali lutando, porque ele não quer desencarnar, e nós vamos ver isso agora. Declarava-se interessado em continuar no corpo terrestre, chamava a esposa insistentemente, repetia descrições do passado com admirável expressão emotiva. Por mais de uma vez repeliu Jerônimo com severa argumentação. Ao lado de Hipólito, porém, aquietava-se humilde. Influíam nele o respeito e a confiança que se habituara a consagrar aos sacerdotes, por ser um católico, fervoroso. Nosso companheiro possuía sobre o recém-liberto importante ascendente espiritual. Poderia beneficiá-lo com mais facilidade e em menos tempo. Apesar disso, contudo, nosso assistente ministrava-lhe com regularidade,
recursos magnéticos, erguendo-lhe o padrão de saúde espiritual. Perdão. O desencarnado ia despertando com extremo vagar, demorando-se longo tempo a reapossar-se de si. Eram, todavia, impressionantes seus colóquios com o irmão Hipólito, nos quais crivava o ex-sacerdote de intempestivas interrogações. À medida que as suas condições mentais melhoravam, apertava o cerco. Queria saber onde se localizavam o céu e o inferno. Pedia notícia dos santos, pretendendo visitar aqueles a quem consagrava mais entranhada devoção. Rogava explicações referentes ao limbo, reclamava o encontro com parentes que o haviam precedido no túmulo. Solicitava elucidações sobre o valor dos sacramentos da Igreja Católica. Comentava a natureza dos diversos dogmas até que certo dia chegou ao despautério de perguntar se não lhe seria possível obter uma audiência com Deus na corte celeste. Olha a tamanha a infantilidade, né? O bloqueio, né, que causa esses dogmas, essas colocações que são medievais, e a pessoa se mantém numa mente infantilizada, não analisa, não pensa. Por isso que Kardec coloca da fé raciocinada. Uma pessoa que mantém esse tipo de pensamentos está com a ideia de uma criança de 4 anos, uma coisa absurda. Hipólito precisava mobilizar infinita boa vontade para tratar com respeito e proveito tamanha boa-fé. A irmã Zenóbia vinha frequentemente assistir ao curso dos surpreendentes diálogos e de uma feita, quando nos achávamos juntos a pequena distância do enfermo, comentou risonha: nossa antiga Igreja Romana, tão venerável pelas tradições de cultura e serviço ao progresso humano, é, de fato, na atualidade, grande especialista em, abre aspas, crianças espirituais, fecha aspas. Examinando as dificuldades naturais do serviço de esclarecimento, Jerônimo recomendou a Hipólito e a Luciana dispensarem ao recém-liberto os recursos possíveis em virtude da escassez de tempo. 25 dias já haviam transcorrido sobre o início da tarefa. Precisamos regressar, informou o assistente. Precisamos regressar logo se verifique a vinda de Adelaide, que não se demorará nesta função mais de um dia. Cumpre-nos, pois, acelerar a preparação de Cavalcante com todas as possibilidades ao nosso alcance. E os companheiros desvelavam-se carinhosos. No fundo, todos sentíamos saudades do lar distante, que nos congregavam em bênçãos de paz e luz. O próprio Fábio, equilibrado e bem disposto, colaborava para a solução do assunto, suspirando pela penetração nos santuários de mais alto. Estavam todos com saudades de nosso lar, né? Atendendo à divisão dos serviços, Jerônimo e eu continuamos em ação no Instituto Evangélico, onde a serva leal de Jesus receberia a carta libertatória. Adelaide, porém, parecia não depender de algemas físicas. Não consegui, por minha vez, auscultar-lhe o espesso organismo, porque a nobre missionária, em virtude do avançado enfraquecimento do corpo, abandonava-o ao primeiro sinal de nossa presença, colocando-se junto de nós em sadia palestra. Geralmente, companheiros distintos de nosso plano participavam-nos dos ágapes fraternos. Ágapes quer dizer amor incondicional. Aqui está no sentido de encontro, né, de conversa amorosa fraterna. Na antevéspera do desenlace,
tive ocasião de observar a extrema simplicidade do abnegado Bezerra de Menezes, que se encontrava em visita de reconforto junto à servidora fiel. Não desejo dificultar o serviço de meus benfeitores, dizia ela, algo triste. E por isso estimaria conservar boa forma espiritual no supremo instante do corpo. Ora, Adelaide, considerou o apóstolo da caridade, morrer é muito mais fácil que nascer. Para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos geralmente infinitos cuidados. Para desorganizar, contudo, basta por vezes leve empurrão. A gente viu, né, nos Missionários da Luz o trabalho que é uma reencarnação. E como Bezerra está colocando aqui, para desorganizar basta um leve empurrão. É muito mais fácil desencarnar do que encarnar. Em ocasiões como esta, a resolução é quase tudo. Ajude a você mesma, libertando a mente dos elos que a imantam a pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida terrena. Não se detenha. Quando for chamada, não olhe para trás. E sorrindo, lembre-se de que a mulher de Ló, convertida em estátua de sal, não é símbolo inexpressivo. Vamos lembrar essa história? Está lá no Velho Testamento, quando o Ló recebeu a notícia de que Sodoma e Gomorra seriam destruídas, ele e a família deveriam sair da cidade, porque eram boas pessoas, não mereciam serem destruídos. E foram avisados que não deveriam olhar para trás. O que é olhar para trás? É sentir saudade, é sentir falta das coisas, né? Isso é uma metáfora para nós entendermos o desencarne. Quando a gente sai do lugar que nós estamos, que a gente deixa essa matéria que vai ser destruída pela Terra, ela vai voltar à Terra, nós não podemos olhar para trás, a gente tem que caminhar para frente sem saudosismo, sem apego. Por isso que o Bezerra está dizendo para ela, se desapegue das coisas terrenas, se desapegue das pessoas, se desapegue do instituto que ela criou para moças ali, que é isso que mais aprende, né? Porque ela sabe da responsabilidade e de quanto ela é importante para manter esse instituto funcionando. Então, essa metáfora da mulher de Ló que vira estátua de sal, ela é para nós entendermos como deve ser o nosso proceder no desencarne. Então, ele coloca aqui, continuam as palavras do Bezerra. Há criaturas que no instante justo de abandonarem a carne, às vezes doente e imprestável, voltam o pensamento para o caminho palmilhado, revivendo recordações menos construtivas. E aí, como a mulher de Ló, né, cristaliza e fica muito preso aqui ao planeta, né? Tropeçam nas próprias apreensões, como se estas fossem pedras soltas ao léu, na senda percorrida, e ficam longos dias fisgadas no anzol do fisgadas no anzol do incoerente e insatisfeito desejo, sem suficiente energia para uma renúncia nobilitante. São aqueles espíritos que não conseguem se desvincular da terra, né? Viram estátuas de sal, como a mulher de Ló, ficam presos aqui. Espero, asseverou a interlocutora em tom grave, que os amigos me auxiliem. Sinto-me socorrida, amparada, mas tenho medo de mim mesma. Preocupada assim, minha amiga, tornou o antigo médico satisfeito. Não vale a pena. Compreendo-lhe todavia a ansiedade. Também passei por aí. Creia, entretanto, que a lembrança de Jesus ao pé de Lázaro foi ajuda certa ao meu coração em transe igual. Então o Bezerra aqui está falando da passagem dele, de como é que foi o desencarne dele. E ele se manteve preso na lembrança da passagem, né, de Jesus com Lázaro, quando Jesus liberta Lázaro, né, daquela situação que ele estava enterrado há alguns dias. A gente sabe que Jesus não veio destruir a lei, o Lázaro estava numa catalepsia profunda
e com certeza o cordão de prata não foi cortado, porque se ele tivesse sido, o Lázaro não poderia voltar, Jesus não iria infringir a lei. Quando Jesus manda que Lázaro saia, ele estava ali provando a sua energia, provando a sua capacidade de lidar com as energias da terra, né, com as energias materiais e espirituais, mas também estava nos dando uma metáfora, nos mostrando como deve ser a saída do corpo. É como Lázaro saindo ali daquele túmulo que ele estava. Nós temos que sair, né, desta matéria, deixando esta matéria ao planeta ao qual ela pertence e voltarmos para a nossa verdadeira vida. Então nós vamos ver aqui que o Bezerra se prendeu nesta passagem para ajudar o desencarne dele. Busquei insular-me, quer dizer, se ilhar, se fechar ali nessa passagem, né? Busquei insular-me, cerrar ouvidos aos chamamentos de sangue, dizer, não sentir, não se ligar àqueles que estavam ali pedindo que ele melhorasse, que ele ficasse, né? Fechar os olhos à visão dos interesses terrenos e a libertação final deu-se em poucos segundos. Pensei nos ensinamentos do mestre ao chamar Lázaro de novo à existência e recordei-lhe as palavras, abre aspas, Lázaro sai para fora, fecha aspas. Centralizando a atenção na passagem evangélica, afastei-me do corpo grosseiro sem obstáculo algum. Então ele, sintonizando ali os pensamentos em Jesus, e quando ele coloca Lázaro sai para fora, ele saiu do corpo sem tanta dificuldade. E é interessante nessa colocação do Bezerra que a gente não vê ele falando sobre o desencarne dele em outros livros. A simplicidade do narrador encantava. Adelaide sorriu, sem, no entanto, disfarçar a preocupação íntima. Valendo-se da pausa, Jerônimo aduziu. Aliás, cumpre-nos destacar as condições excepcionais em que partirá nossa amiga. Em tais circunstâncias, apenas lastimo aqueles que se agarram em demasia aos caprichos carnais. Para esses, sim, a situação não é agradável, porquanto o semeador de espinhos não pode aguardar colheita de flores. Nós temos que nos preparar para a coisa mais certa que existe na Terra, que é o desencarne. Todos nós, desde que nascemos, estamos em contagem regressiva. Então temos que nos preparar para desencarnar e temos que preparar os nossos familiares e amigos para o nosso desencarne, como temos que nos preparar também para o desencarne daqueles que nós amamos, porque isso faz parte do aprendizado que nós vamos ter aqui nesse planeta. Os que se consagram à preparação do futuro com a vida eterna, por meio de manifestações de espiritualidade superior, instintivamente aprende todos os dias a morrer para a existência inferior. Então, conforme a gente vai se mantendo na nossa reforma íntima, no vigiar e orai, nas mudanças, na limpeza interior, nós estamos limpando, deixando aqui na terra as coisas inferiores, estamos nos ligando mais à verdadeira vida que é espiritual. E a gente morre todos os dias quando dorme. É um treino para o desencarne. Nós deixamos o corpo em desdobramento, voltamos ao plano espiritual. Isso é um treino porque um dia nós vamos fazer exatamente isso, deixar o corpo e ir para o plano espiritual, só que não volta. Mas nós treinamos todos os dias, porque a coisa mais normal e mais natural deste planeta é a morte. Ou, vamos dizer assim, o desencarne, porque nada morre, tudo se transforma. Reparei que a essa altura a abnegada irmã se mostrava mais calma e confortável. Interrompeu-se a conversação porque Adelaide foi obrigada a reanimar repentinamente o corpo a fim de receber a última dose da medicação noturna. Então alguém veio lhe dar o remédio, ela voltou para o corpo, tomou o remédio, saiu do corpo e voltou a conversar com eles.
Ao regressar ao nosso plano, Jerônimo ofereceu-lhe o braço amigo para a rápida excursão ao estabelecimento de Fabiana. Então Jerônimo deu o braço e ela foi com ele até a casa transitória de Fabiana. A irmã Zenóbia desejava vê-la antes do desenlace. A grande orientadora do asilo errático admirava-lhe os serviços terrestres e, por mais de uma vez, valeu-se de seu fraternal concurso em atividades de regeneração e esclarecimento. Adelaide acompanhou-nos contente. Em breves minutos, recebidos pela administradora, como que se repetia a mesma palestra de minutos antes, apenas com a diferença de que Zenóbia tomara a posição reanimadora do devotado Bezerra. A bondosa discípula de Jesus, em vias de retirar-se da crosta, era alvo do carinho geral. Depois de considerações convincentes por parte de Zenóbia, que se esmerava em ministrar-lhe bom ânimo, Adelaide humilde expôs-lhe as derradeiras dificuldades. Ligara-se fortemente à obra iniciada nos círculos carnais e sentia-se estreitamente ligada não somente à obra, mas também aos amigos e auxiliares. Por força de circunstâncias imperiosas, acumulava funções diversas no quadro geral dos serviços. Possuía toda uma equipe de irmãs dedicadíssimas que colaboravam com sincero desprendimento e alto valor moral no amparo à infância desvalida. Se estimava profundamente as cooperadoras, era, igualmente, muito querida de todas elas. Como se haveria ante as dificuldades que se agravavam? No íntimo, estava preparada, no entanto, reconhecia a extensão e a complexidade dos óbices mentais. Seu quarto de dormir na casa terrena semelhava-se à redoma de pensamentos retentivos a interceptarem-lhe a saída. Então, da mesma forma que nós vimos no desencarne do Dimas, que a esposa do Dimas criou uma rede em volta dele, com as orações, com os pedidos, com a energia que ela mandava para que ele não desencarnasse, ali no quarto da Adelaide também existe uma nuvem de energias, né? Existe aquele amontoado de energias angustiantes das pessoas que gostam dela, das pessoas que têm medo que ela desencarne porque sabem que não vão conseguir trabalhar igual ela, ou que têm uma idolatria em relação a ela, não querem perder a diretora, não querem perder a chefe, pessoa que orienta. Então, uma série de sentimentos que são, às vezes, na grande maioria das vezes, eles são inconscientes. A pessoa não tem consciência de que ela está orando para aquela pessoa não desencarnar por medo, por egoísmo, por se sentir incapaz de continuar a tarefa sem aquela pessoa. Isso está lá no inconsciente. Mas essas energias estavam ali materializadas no quarto dela, atrapalhando o desencarne dela. Quanto menos se via presa ao corpo, mais se ampliava a exigência dos parentes, dos amigos. Quer dizer, quanto mais eles percebiam que ela estava se desprendendo, o corpo estava piorando, mais eles oravam, mais preocupados eles ficavam. Como portar-se ante essa situação? Como fazer-lhes sentir a realidade? Enlaçara-se em vastos compromissos, tornara-se involuntariamente a escória espiritual de muitos. Entretanto, ela mesma reconhecia a imprestabilidade do aparelho físico. A máquina fisiológica atingira o fim. Não conseguiria manter-se, ainda mesmo que os valores intercessores lhe conseguissem prorrogação de tempo. A orientadora escutou atenta, qual médico experimentado em face de doente aflito, e observou por fim. Reconheça os obstáculos, mas não se amofine. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Com a sua vinda, operar-se-á a necessária
descentralização do trabalho, porque se dará a imposição natural de novo esforço de cada um. Alegre-se, minha amiga, pela transformação que ocorrerá dentro em pouco. Reanime-se, sobretudo, para que a sua situação se reajuste naturalmente, sem qualquer ponto de interrogação ao término da experiência atual. Silenciou alguns momentos e notificou em seguida: temos ainda a noite de amanhã. Aproveitá-la-ei para dirigir-me aos seus colaboradores em apelo à compreensão geral. Amigos nossos contribuirão para que se reúnam em assembleia como se faz indispensável. A visitante agradeceu o penhorário. Prosseguimos na mesma vibração de cordialidade, mas Zenóbia modificou o rumo da palestra. Abandonando os assuntos de morte e sofrimento, comentou os serviços edificantes que levava a efeito junto de certa expedição socorrista, cujos membros realizavam admiráveis experiências no Instituto nos dias em que se desobrigavam dos trabalhos imediatos da crosta. E discorreu tão brilhantemente sobre a tarefa que Adelaide olvidou, quer dizer, Adelaide esqueceu por minutos a situação que lhe era peculiar, interessando-se vivamente pelos lances descritivos. A providência coroava-se de animadores resultados, porque a conversação diferente fizera-lhe enorme bem, propiciando-lhe provisório apaziguamento mental. A desencarnante tornou ao corpo bem disposta, reanimada. No decurso do dia, Jerônimo e a diretora da casa transitória combinaram medidas relativas à reunião da noite. O assistente empregaria todo o esforço para que a organização fisiológica da enferma estivesse nas melhores condições, enquanto 2 ativos auxiliares de Zenóbia se incumbiriam de cooperar para a condução do pessoal de Adelaide à Assembleia. O dia, desse modo, esteve cheio de tarefas referentes à articulação prevista. Por intermédio de reiterados passes magnéticos sobre os órgãos da circulação, nos quais o meu concurso foi dispensado por desnecessário, em vista da extrema passividade da enferma, Adelaide entrou em fase de inesperada calma, tranquilizando o campo das afeições terrenas. Então, como acontece, nós vimos em todos os desencarnos, eles fizeram com que ela tivesse uma aparente melhora, para que todos se acalmassem, todos saíssem daquele medo, daquela situação angustiosa que eles estavam, para que eles pudessem prepará-los para durante a noite, quando eles se desligarem do corpo, né, e se desdobrarem, eles pudessem levá-los para uma reunião onde Zenóbia vai conversar com eles sobre a situação da Adelaide. E nós vamos ver essa reunião na segunda parte deste capítulo.